Eu gostaria de relatar para vocês a minha experiência que eu tenho tido nos últimos dias, nas últimas semanas, trabalhando com o anjo Metatron. Eu falo anjo Metatron, mas parece estranho falar isso, porque na minha cabeça ele tem muito mais uma energia de arcanjo, mas beleza. Oi, eu sou a Amanda Carvalho, a bruxa espiritualista, e aqui nessa rede a gente fala sobre espiritualidade, magia e tiragens com cartas. Se você não sabe, Metatron na cultura judaico-cristã, ele nas religiões, né, judaico-cristãs, ele é tido como mensageiro de Deus, ou como o nome dele poderia ser traduzido também como uma presença de Deus, né, uma presença divina. Também alguns acreditam que ele era Enoque, quando Enoque encarnou, que ele era o escriba de Deus, depois Deus foi levar ele para viver na presença dele, e aí ele acabou virando o anjo Metatron. Particularmente, quando eu comecei a trabalhar com ele, foi de uma forma muito intuitiva, né? Porque eu sempre acredito que os arquétipos, eu falo arquétipo por mais que ele seja um anjo, ou um arcanjo, enfim, a gente sabe que ele tem uma simbologia, né, no inconsciente coletivo muito forte, por isso que eu falo arquétipo, mas a primeira vez que eu tive esse contato com a energia dele foi quando eu comecei a criar o meu canal no YouTube. O próprio símbolo que eu tenho do meu canal, ele é um símbolo que foi criado em cima do cubo de Metatron. O cubo de Metatron, ele é a geometria sagrada que representa a vibração e a energia desse anjo. Bom, e como que eu comecei a trabalhar com ele efetivamente, né? Depois que eu comecei a criar meu canal, eu sentia muito essa necessidade de trabalhar com esse cubo, mas eu sempre usei ele, além, obviamente, das próprias comunicações do meu projeto, eu sempre usei esse símbolo em visualizações, então, para me sentir protegida, para tentar de repente elevar a minha vibração, imaginar que eu estou dentro desse cubo de Metatron. Depois, quando eu fiz a minha iniciação no Reiki, o meu mestre, ele ensinava a fazer essas merkabas de proteção e uma delas era com o cubo de Metatron. Recentemente, eu comecei a sentir antes de dormir, né, fazendo ali as minhas preces, as minhas orações, de chamar a presença dele, e para mim, assim, eu sinto que ele ajuda muito a sustentar a nossa realidade, o nosso véu de percepção da realidade, aquilo que forma as coisas, o universo das formas que a gente tem aqui na nossa realidade tridimensional, quadridimensional, né, na quarta dimensão, é sustentada e ajudado por ele, né? Então eu comecei a ser intuída a chamar a presença dele para quebra de padrões ilusórios, hologramas mentais, viagens astrais manipuladas, essas coisas desse tipo. Então eu comecei assim, fazendo pequenas preces, pedindo que ele me mostrasse a verdade, porque como ele tem essa geometria sagrada muito forte, e desde o começo, quando eu comecei a conversar com ele, eu sempre senti a presença dele muito nesse âmbito de sustentar essa realidade, para que ele me ajudasse para eu passar a enxergar a verdade, para que os padrões ilusórios da minha mente fossem quebrados. E geralmente ele faz isso através de sonhos. Então são sonhos com mensagens muito importantes que quando você acorda, você sente que você transpassou um véu que estava ali na sua cabeça, na sua visão, na sua tela mental, e ele tira isso e te mostra com muita generosidade, com muita amorosidade, não é nada que você não consiga lidar ou processar. E aí, ontem, antes de dormir, eu de novo fiz um pedido para ele, porque eu tava tentando entender algumas coisas e eu achei que minha mente estava muito confusa, e eu pedi para ele me auxiliar nesse processo. E daí eu tive um sonho muito, muito interessante,
E nesse sonho eu acessei uma coisa que eu tenho quase certeza que foi uma vida passada que eu tive. E aí eu fui dar uma pesquisada na internet e eu vi que tem algumas escolas que acreditam, escolas ocultistas, né, que ele é o anjo do véu e que ele também ajuda a trabalhar questões de outras realidades, né. Então, para mim fez muito sentido e ele me ajuda bastante. Uma coisa que eu percebi também é que, assim, eu faço a comunicação com ele antes de dormir e na mesma noite já vem a resposta. E muitas vezes eu até acordo no meio da noite, assim, depois de ter tido um sonho, eu falo: muito obrigada, gratidão por você ter me mostrado. E assim, eu não achei que a resposta ia vir tão rápido. Mas é assim, imediatamente. Outra coisa também que eu percebi, como vocês sabem, eu sou bruxa, né? Eu sou espiritualista universalista, mas eu também sou bruxa. E aí eu fiquei pensando, tipo, será que eu coloco alguma coisa no meu altar, assim, pra representar ele? E a resposta que eu tive na minha mente foi que não. Como ele trabalha, primeiro que quando eu visualizo ele, eu não vejo nenhuma pessoa, né? Toda vez que eu tento conversar com ele, a presença dele vem como uma luz multicolorida, às vezes vem violeta, às vezes vem azul. E o cubo de Metatron dentro dessa energia, dentro dessa luz, mas ele não tem forma. Às vezes a luz, ela até aparece como se fossem umas rajadas que até lembram asas de anjo, mas eu nunca vejo uma forma humanoide, diferente das outras divindades que eu trabalho. E aí ele fala assim que não é para ter representação, porque ele é algo que está além da realidade. Querer representar a energia dele com algo material não vai me ajudar. É para eu trabalhar com ele de outra forma. Não sei como é para outras pessoas, e aí se você que trabalha com ele, já trabalhou, enfim, conhece a energia dele, eu gostaria de saber, porque para mim é assim que funciona, né? As minhas experiências e vivências são muito intuitivas, então eu gostaria muito de saber a opinião de outras pessoas que também trabalham com magia divina, ou também trabalham com seres celestiais, pra gente poder ter uma troca. Eu vejo você no próximo. Beijos de luz.